tarde, meus amores! Como é que vocês estão? Iniciando essa semana maravilhosa. Gente, eu amo meu programa às segundas, porque a gente já emana essa energia maravilhosa pra você que tá aqui em casa. E hoje a energia aqui no estúdio tá maravilhosa. Por quê? Você sabe que todos os meus convidados são muito especiais. Só que hoje ele é muito mais do que especial, porque eu amo a família dele. A família dele é maravilhosa, amo todos. E a gente já se conhece no pessoal e no profissional. Então, como diz o meu querido Dicas em Manaus, sem mais delongas, Tasselo Brelais. Seja muito bem-vindo, amigo! Priscila, que bom estar de volta Tô feliz, aqui, feliz, né? feliz! Muito feliz também de estar aqui com você, com o seu público e hoje fazendo valer a pena essa conversa, né? Porque vale muito a pena. Muito! E como eu já disse nos stories anteriores, hoje nós vamos falar sobre tudo. Sobre mentoria, sobre liderança, sobre carreira, sobre filosofia, sobre a escrita e principalmente sobre o seu novo livro, que é O Meu Eu Imperfeito, que eu amei o título. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Muito bem, obrigado por esta apresentação. Eu sou Tasselo Brelais, atuo com gestão organizacional e desenvolvimento de pessoas, porém também sou filósofo e por conta deste carinho, esse desejo, né, em conhecer, em buscar conhecer a realidade, eu também escrevo e estou lançando este novo livro, um trabalho que eu digo que é o mais íntimo até o momento, porque vem da interioridade, vem das experiências que eu vivenciei e apresento como forma, né, de ensaio filosófico poético. Tá interessante, Priscila. Eu li o release, gostei muito. E de onde surgiu essa ideia do meu eu imperfeito? Porque assim, a gente está acostumado a escrever sobre o que nós vemos, o que nós vivemos, mas não o que nós sentimos. E de onde surgiu a ideia de você colocar em um livro todos esses sentimentos? Foi profunda essa pergunta dela, mas vem justamente da interioridade. Eu sempre observo muito as minhas relações, as experiências, e vinha muito de uma experiência religiosa de buscar a perfeição. É o que todos nós buscamos, né? E é bom que assim seja também. Mas uma perfeição muito, eu diria, aprisionada. E quando a gente questiona a nossa vida, a existência, o porquê eu faço as coisas que faço, isso é o espaço da vida, onde a vida acontece. Então, ao analisar toda a minha trajetória profissional e pessoal, eu me deparei com aquilo que todos nós, é parte da condição humana, as imperfeições. Nós não somos perfeitos, embora desejamos a perfeição, buscamos. Por uma experiência religiosa, isso para mim era muito forte. Vinha justamente ali a temática, né? Sejais santo como o vosso Pai é santo, é perfeito. Então, lidar com isso foi por muito tempo eh, uma dificuldade, né? Um problema. E quando a gente vai evoluindo, se conhecendo, deixa de ser um problema e passa a ser parte da construção. Então, surge daí. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso evoluir como pessoa? E nessa tua trajetória, porque quem já conhece seu trabalho, quem vai conhecer seu trabalho, vê que você é muito dinâmico, que você atua em várias áreas. Então, o meu eu imperfeito foi um título assim maravilhoso. É um título maravilhoso porque a gente sabe que ninguém é perfeito, né? E nada é perfeito. Então, coloca isso na prática, vai servir de muita inspiração para as pessoas, até para a gente ter uma visão de quem somos nós. Estamos aqui para quê, né? Vamos servir, que eu acho que tem tudo a ver com o que você faz também, né? Porque eu estava até, como eu acompanho você, você estava mentorando uma Miss, não era? E aí ela estava Isso. muito feliz com o trabalho que você estava desenvolvendo com ela. Então, qual é esse trabalho que você desenvolve? Conta pra gente, porque quem está em casa pode se, né, identificar. Mandar um abraço para ela, que é a Flávia Bilauba, nossa Mistinha Amazonas 2026. Foi um trabalho de oratória e com a Flávia, ela
trouxe para mim uma das pautas que eu trago aqui no livro também, que é o seguinte, eu nas empresas me deparo muito com um profissional que eu treino lideranças, né, pessoas. E essas lideranças, elas estão sempre lidando com metas, com indicadores e as não conformidades. Só que no bom português você errou. Você é uma profissional, tinha que fazer uma entrega, você tinha que fazer determinada atividade de uma forma, mas errou. Então, eu me deparo com lideranças muito, com autoestima muito baixa, muito para baixo mesmo, porque diz: "Nunca tá bom". Sempre tá incompleto, sempre falta água, sempre eu erro. Então, do ponto de vista humano, que é uma condição, né, errar, porque aí a gente aprende com as nossas experiências, as empresas elas carecem ter um pouco dessa, eu digo, de sensibilidade humana ao lidar com as pessoas. Então, ali a Flávia que estava numa mentoria para se apresentar, para ser avaliada pelas pessoas, né, como desfila, como que se apresenta, como fala, isso tudo me levou para essa reflexão. E era um problema, como é que eu falo sobre empresa, sobre gestão de pessoas e de repente vou ter que falar agora das imperfeições da literatura. E aí isso tudo se tornou material para o livro, né, se tornou material para o livro, e eu trago de uma forma mais poética, digamos assim, esse dilema. Como é que eu vou ajustar as minhas, eu chamo as minhas expectativas? Como é que eu alinho minha expectativa para que eu entregue na empresa aquilo que é exigido, para eu não ser aquele funcionário, taxado, né, como péssimo? Como é que eu alinho as minhas relações e como é que eu cuido de mim numa esfera com a religiosidade, que é o que eu chamo de espiritualidade no livro. E nesse caso dessa mentoria que você fez com ela, eu observo que para a gente falar, para a gente ter propriedade na nossa oratória, a gente tem que sentir o que a gente fala, né? E ela, como Miss, mais ainda, né? Porque precisa de uma postura, precisa ser de como ela vai se apresentar. Então, como você acha que foi esse trabalho da postura? Porque a nossa cara entrega demais. E às vezes a gente não está preparado para uma crítica ou para um elogio, e a nossa feição entrega. Então, amigo, como que a gente consegue treinar essa oratória, fazer essa mentoria interna? Às vezes eu digo, poxa, eu não tenho tempo, ou então não tenho aquela grana, né, disponível para pagar essa mentoria, mas eu, por exemplo, gente, quando eu tô nervosa, eu rio. Mano, é uma gargalhada. Olha, eu paguei o mico uma vez no ensino médio, O que me corpo deram vai um convivendo, né. microfone, e eu fui rindo, 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 e aquilo pra mim não era porque era engraçado, não, era uma coisa séria, mas eu não conseguia me controlar. E até hoje, se algo me deixa muito nervosa, eu começo a rir, e isso me constrange. Porque num assunto sério, né, você começa, mas é um tique, é algo que é de mim. E tem como a gente trabalhar, amigo, isso na gente, porque eu sei falar muito bem, eu consigo me expressar muito bem, mas quando eu tô com aquele pico de nervosismo, desanda. Eu aprendi em oratória que chama-se ativação. Mas esse frio na barriga, ele sempre vem, né. Aqui mesmo agora, embora já conversamos, uma vez que você está na frente, aí começa a suar, começa a ficar nervoso, aí você começa a trabalhar com a tua consciência. Primeiro, as competências que você tem. Então, se você está, é porque você é capaz, né. Se você, faz uma entrega, você tem que se responsabilizar por ela. Quando você vai se apresentar e falar em público, não é sobre o julgamento do outro, mas recordando toda a trajetória. O que eu fiz para eu estar aqui? Então, com a Flávia foi muito trabalho, é aquilo que ninguém vê, né? As horas de estudo, as horas acordada lendo para treinando, fazendo ali exercícios, né? Justamente para que a dicção soe melhor, que você conhece muito bem. Então, toda essa prática, ela acaba sendo um trabalho de bastidor que eu fiz ali com ela, e eu trago para mim, porque eu também fico, né, você estranha, você quando se apresenta diante do outro, partindo da filosofia sartreana que eu gosto muito, o outro ele aniquila, ainda sem querer, porque eu não me vejo, então o olhar do outro é um olhar de julgamento. Nem sempre
o julgamento para destruir. Isso aqui é interessante observar. Mas o julgamento enquanto avaliação. E aí a gente precisa voltar para aquilo que eu chamo de habilidades e competências. Quais são? Você conhece teus pontos fracos, teus pontos fortes. Diante disso, você consegue se sair, ainda que o corpo falhe, como você bem disse, né? O corpo vai ficar travado, você vai suar, você vai transpirar, mas aí calma, respira, vai dar certo. É engraçado que as pessoas, quando acompanham a gente, acham que é tudo legal, mas não, gente, às vezes eu quero gravar alguma coisa, mas eu fico com muita vergonha, porque as pessoas te observam e elas te lançam olhares de que eu acho que essa mulher é doida. Tipo, às vezes a gente Às vezes quer até ter, né? comentário, né, às É. vezes até comentário as pessoas A têm gente essa quer fazer, né, ser espontâneo, ter reação. Às vezes eu chego aí eu pego o celular e digo: "Meu Deus, será que eu gravo? Será que eu não gravo?". Aí ontem a gente estava no evento, no lançamento da carreira do meu amigo. Um beijo, do Daniel Salan, lá no Tropical Executive. E aí, como eu estava rodeada de pessoas conhecidas, de amigos, de pessoas que me fazem muito bem, me deixaram muito felizes, eu me permiti viver mais, eu me permiti me soltar. Mas é óbvio que com moderação, porque a gente sabe que a gente está sempre observado. Eu ia até comentar com você que eu preciso da sua ajuda para melhorar a minha postura justamente mediante essas gravações, porque a gente que grava conteúdo, a gente não pode ter esse tipo de vergonha, né? E às vezes eu vejo uma galera que cria conteúdo, o próprio Carlinhos Maia, que já bota um celular aqui e sai gravando tudo e todos ao redor, e é um gatilho que eu ainda não tenho, entendeu? Que me desperta, que me trava ainda, e eu preciso me dar uma leveza e ver que, tipo, é o meu conteúdo, é o que eu faço, é o que eu quero fazer. E as pessoas, elas te procuram muito com essas travas, amigo? para as redes sociais foram mais as candidatas ano passado, mas eu tenho justamente na empresa, porque não é diferente, tem a ver com a representação. Nós sempre estamos representando. E na empresa eu acho que é mais pesado porque a postura é totalmente profissional, né? Exato, e aí é este peso que é exigido, seja profissional. E esse ser profissional, ele é um personagem. Tem uma teoria das 4 versões do ser humano. Aquela que você vê, e aí eu compartilho com você, aquela que eu compartilho para o meu ciclo mais próximo, aquela que eu não compartilho com ninguém e aquela que nem eu sei que existe, mas está aí. Então, agora me falta o nome dessa teoria, mas a das 4 faces. E no profissional, a gente sempre escuta por aí, né: "Ah, você tem que deixar a tua vida pessoal em casa, aqui você tem que ser profissional". Mas o que que é deixar? Porque como você bem introduziu, o corpo fala, as emoções nós sentimos, e aí não tem como eu deixar minhas emoções em casa. Eu posso conversar com ela, eu posso dialogar. Então, eu procuro trazer esta temática enquanto condições da vida. Condições e esferas da vida. Eu tenho uma esfera que é privada, eu tenho uma esfera que é social, eu tenho uma esfera que é pública. Então, quando eu vou para este cenário, aqui é o Tacelo público. Alguém está deixando um conteúdo que vai ficar nas redes sociais. Eu estou também permitindo que as pessoas me avaliem. E aqui, a intencionalidade ela faz muito, muito bem para o nosso profissional. Em que sentido? Eu sei da temática, eu sei que são muitos assuntos, mas eu sei que eu tenho a condição de estar passando por aqui. E aí eu negocio comigo mesmo de me expor para o público. Por quê? Essa exposição ela traz um benefício para mim. Do ponto de vista do trabalho, é isso, você tem que ver o que faz parte do meu contrato, é o que me faz ganhar o meu sustento, então eu vou ceder uma parte dessa minha interioridade para o público. Mas existem algumas esferas que não, e aí é isso que a gente chama do privado. Mas não posso dizer que aqui não está o Tacelo, está o Tacelo, só que representando um profissional, uma esfera profissional. É uma parcela só da minha vida. Mas você perguntava: "Como é que faz, Tacelo, para isso?". Além dessa autoconsciência, que primeiro ponto é
Qual a relevância da Pri gravar vídeo expondo a rotina dela no dia a dia? Em que contribui para a profissional? Você vai ter que, majorar isso e valorizar a partir mesmo dos teus valores. Faz sentido para mim fazer uma exposição na minha casa, no meu espaço? Faz. O que é que isso implica na minha vida privada ali, na esfera privada? Meus filhos, esposa, não sei, meus familiares, eles acham. Aí você vai negociando com você, tem que saber os teus valores, o quanto que isso implica no resultado. No meu caso, antes eu trabalhava com turismo, e aí eu gravava os restaurantes, gravava as comidas, mas eu também não gostava. E aí era muito pelo trabalho. Hoje eu já não tenho essa necessidade, o meu trabalho também não exige isso de mim. Essa exposição do que eu estou comendo, a roupa que eu estou comprando. E aí eu faço a pergunta: eu quero ser um influencer, Carlinhos Maia, Virgínia, né, para falar desses grandes, ou eu quero apenas expor o meu trabalho? Aí tá tranquilo, eu não sou um influenciador. Eu sou um blogueiro? Também não, não sou um blogueiro. Então, o que que eu sou? Eu sou um profissional que atua nos bastidores da empresa e eu uso do meu perfil para expor o meu trabalho. Para mim funcionou bem. E eu recomendo hoje é justamente você mensurar em que, nível de relevância a exposição te beneficia. Porque se for mínimo, risca, não precisa. Agora não contribui, e eu acho que contribui muito, vai lá. Porque a galera, eu também acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por mais que você qualquer pessoa comum que se expressa na internet, a gente influencia pessoas. Então, se eu te disser que essa água aqui é boa, é porque ela é boa. E eu sou muito sincera porque o meu corpo fala. E as pessoas que me conhecem sabem que, tipo, é literal o que eu falo. Se eu gostei, eu vou dizer que eu gostei, eu vou te recomendar, eu vou te apresentar. Se eu não gostar, eu não faço. Já teve casos que nós devolvemos o dinheiro do cliente, ou o cliente nem chegou a pagar, mas quando a gente degustou, não gostou, opa, qual é o sentido de eu fazer algo por dinheiro que não vá melhorar a vida do outro? Para mim não tem. Para mim isso é um egoísmo que eu não quero levar para mim. Eu adoro deitar na minha cama, no meu travesseirinho e ter a consciência tranquila. Então vocês podem ter certeza que o que vocês veem nas minhas redes sociais é real. E que se eu te indico algo, é porque realmente é bom. E isso que você falou é verdade. A gente precisa colocar na balança o que é relevante e o que não é. E isso vem ao encontro do que eu trago no primeiro capítulo do meu livro, dos 2 livros, O Profissional do Momento, que eu lancei, ano passado, e desse novo, que é justamente a autenticidade. A identidade, ela vem com esse DNA da autenticidade. Tasselo, deixa de ser uma identidade, uma caracte não, não deixa de ser, só que ela revela ali justamente se é uma cópia ou não, né. Então, a autenticidade, ela passa por este campo dos valores. Você trouxe agora um princípio ético. Eu até divulgo, eu até falo, né, dos produtos, de tudo, desde que eu tenha a consciência de que ele tem um benefício. Se ele não tiver, eu não vou, divulgar. E aí vem muito ao encontro daquilo que a gente chama também, né, dentro do que você trouxe, do perfil profissional. Qual é o perfil que você quer trabalhar para construir o teu legado de carreira? A Pri, ela passou por alguns programas, alguns nomes, mas sempre Priscila Negreiros. E essa tua autenticidade, essa tua ética profissional é que vai criando o legado de você ter essas pessoas queridas ao teu redor que a gente vê e você ir fazendo o teu nome, escrevendo o teu nome. Então, para o profissional, eu sempre falo, começa fazendo a pergunta, conhece-te a ti mesmo. Isso não é um mandato do Tarselo, isso é Sócrates bem na pré-história, né, na história antiga, melhor dizendo, falando: "Você quer realmente entender as tuas demandas, conhece-te a ti mesmo". E aí você cria, dentro dessa máxima, o teu código de ética, com que trabalha, como você trabalha. E amigo, no decorrer
né, da escrita do teu livro, do Meu Eu Imperfeito. Sim. Vamos dar um spoilerzinho aqui pra galera. O que foi que você, nesse processo, teve algo que você descobriu, uma imperfeição que você descobriu, que você disse: caramba, eu não sabia que isso existia em mim. Sim, eu até escrevi o capítulo, eu trago um texto sobre isso. Lidar com as nossas mazelas é muito difícil, é o campo da aceitação. Então, alguns vícios, sim, eu sabia que eu tinha, as qualidades, mas a gente tende, quando é falando do eu tendo a sempre trazer minhas qualidades, nunca o meu defeito. O outro, ele já olha essas imperfeições. Então, eu sempre lidei com o julgamento externo dos amigos e da família de uma maneira muito boa. Porém, quando eu comecei a lançar os livros, mostrar a minha obra, vieram os feedbacks. E aí, como eu reagi a esses feedback, me trouxe essa surpresa. Eu tive que ir trabalhando com isso, porque não é fácil você aceitar as imperfeições. E quando as pessoas falam para você, você tá diante de um espelho. E aí você olha, e aí, vai negar? Não, né? Então eu tive uma descoberta realmente de como que eu lido com a minha indiferença, se eu sou indiferente ao outro, se eu não sou indiferente ao outro, traduzindo, até onde vai uma crítica, um elogio, isso é inveja, não é inveja, é sincero, não é sincero. Então, eu trilhei um caminho realmente de autoconsciência e autoanálise para escrever o capítulo que eu chamo justamente a coragem, é o texto 4, a coragem de ser quem se é, a pessoa autêntica. Eu tenho alguns amigos que eles são fantásticos, assim, enquanto espelho, e eu peço muito feedback. Alguns me deram, eu escrevo lá neste capítulo. Eu acho que o ser humano, ele tem dificuldade de se apresentar, né. Sim, Engraçado que a gente sempre fala das nossas qualidades como se fosse um defeito, né, principalmente quando você vai numa entrevista de emprego. Qual é o seu maior defeito? Gente que pergunta, ai, eu odeio essa pergunta do RH. Qual é o seu maior defeito? Qual é a sua maior qualidade? Eu acho que a gente pode falar tantas coisas, mas é no dia a dia que a gente vai se conhecendo naquele ambiente, que o outro vai nos conhecendo, mas não deixa de ser uma autorreflexão que a gente faz sobre nós. Até na mentoria e na liderança, você tem que olhar para si para você liderar. Eu acredito que a gente já nasce líder, né? A e gente desenvolve, mas a gente nasce. Eu já a sei que liderança eu não sou para vendedora, não sei a vender nada. liderança ela é nata, e a liderança é treinável também. É claro que você tem aptidão, você tende a ter umas vantagens, mas ela é treinada também, né, é treinável. E você trazendo isso, Pri, me lembra muito, eu trabalhei por muito tempo entrevistando as pessoas para vagas de emprego. E aí você ensaia um script, né. Eu sempre desconstruía isso. Essas perguntas, me fala do teu antigo emprego, por que você gostaria de trabalhar aqui? Eu sempre levava a pergunta: "O que que você gosta de fazer no final de semana?". Para você, o que que é o lazer? Porque nessa conversa onde você desarma a pessoa, ela deixa revelar as imperfeições, né. Então como você lida com o indiferente, né, como você é tolerante, não é tolerante, como que você lida com justamente aquilo que não dá certo. Um exemplo, as pessoas você chega para uma entrevista e pergunta se tem ali o básico, né, o Office, a pessoa diz que tem, até você pedir para ela fazer um teste ali, né, "Vai fazer uma planilha para mim no Excel", né, "Você domina o Word?", "Domino", "Então vem escrever aqui para mim". Então eu gosto de desconstruir isso, realmente para poder a gente enxergar o ser em construção, que eu chamo. E nessa construção do meu eu imperfeito, como é que foi a contribuição da tua família no livro? Porque você é uma pessoa muito família. Beijo, Manuel! Pra quem não sabe, ele é irmão do chefe Manuel, lindo, te amo! Ele que faz as noites maravilhosas lá do novo hotel. E assim, vocês são muito família. Um dia desse eu vi vocês comemorando um aniversário e foi lindo de ver. E assim, como é 70 anos de minha mãe. não é? Como assim vai o meu eu imperfeito
E a família, como contribuiu? Porque ninguém mais te conhece melhor do que eles. Eu parti disso, eu depois, se for o caso, até leio ali o prefácio, que as pessoas que estão lendo têm gostado bastante. Eu trago justamente o meu nascimento, porque foi um processo onde, passei do tempo, daí desenvolvi, eu acho, uma espécie de ansiedade com a vida, eu Será que é quero por isso que tu é viver. tão inteligente? Talvez não, mas eu comecei uma luta, né, em querer me encontrar no mundo e tudo mais, e eu começo trazendo a frase, "Eu nasci atravessado", uma afirmação dentro de uma poesia, depois eu leio para a gente, e a minha família ela vem como base. Um curso de oratória para mim me trouxe a seguinte questão: eu precisava aprender a contar a minha história, de onde eu vim, para poder chegar à conclusão de quem eu sou. E a família, ela é a base. Eu trago em um dos textos, a primeira parte ela é muito confessional. Então tem o Tasselo falando de si, embora quem leia diga que não é sobre o Tasselo, se identifica, e eu acho isso fantástico. Né? Quando eu recebo feedback de quem já leu a obra, diz que se identificou muito. Então, a minha família ela vem como base. Eu relembro a minha infância, eu relembro os questionamentos. Eu sou o caçula, né, de 5 filhos, então eu sou o último, e ao olhar para os meus 4 irmãos, alguns com umas inquietações e outros não, e eu perguntar: "Mas por que que eu sou diferente? Por que que eu penso diferente?", até entender nós somos diferentes, não precisa a comparação, que é, nesse processo da construção da identidade, um dos fatores que a gente sofre muito, principalmente na infância e juventude, né, esse descobrir. E aí vem a família já na fase adulta, onde deixa de ser, sabe aquela briga de irmãos que, por ser 4 irmãos, então era tudo dividido em casa, né, e você vai encontrando também o teu papel enquanto família. Eu tenho o Manuel, que eu digo que é o meu conselheiro, o meu irmão ali. Já me conta uma fofoca dele, hein? Nossa, tem muitas. O Manuel, ele faz o papel do palhaço na família, ele que anima, que alegra a gente, né. E tem muito disso, eu tenho histórias da infância, mas, aí tem a figura dos meus pais. Meu pai muito ali o homem da ética, dos valores, e a minha mãe muito o coração. Eu chamo eles de meus catequistas, né, trazendo tradução do termo religioso, porque eles me ensinaram as coisas que eu aprendi, vem deles. Minha mãe, a máxima dela é: "Estude, meu filho, estude". E o meu pai talvez daí eu não faça homenagem a ele, mas deveria. O meu eu imperfeito vem muito dele, de toda vez que você se apresentar, que você for fazer algo, procure sempre fazer de uma forma que as pessoas elogiem. Não coloco no livro, mas algo que por muito tempo eu vi como um problema e depois ressignifiquei. Eu não crio meus filhos para eu elogiar, mas para que as pessoas elogiem. Funcionou e eu fico feliz. É um presente da É criação. porque eles criaram vocês com maestria, graças a Deus cada um tem sua profissão, tá todo mundo no mercado de trabalho, todo mundo ama vocês, o trabalho de vocês, então onde vocês vão todo mundo fala bem. E eu queria que você lesse o seu prefácio pra Vamos, gente, vamos, compartilha. vamos sim. Eu vou ler o prefácio e o prefácio, mas tem também um poema, a introdução, que eu acredito que fique interessante, depois a gente pode estar lendo. Tá. Isso é só um spoiler, hein, galera? Eu quero todo mundo no lançamento do livro do Tasselo, que a gente vai se encontrar, vai fazer uma festa lá e vamos todos botar pra fora as nossas imperfeições, fazer nossas reflexões, porque eu acho que a gente precisa se conhecer. É como aquele ditado diz: como é que você vai amar alguém se você nem se ama? Então a gente precisa se amar para poder amar o próximo. Com certeza. Só retificando, eu vou ler a introdução. O Tá, prefácio, embora muito lindo, foi feito pela minha amiga Keila, eu vou deixar para vocês lerem quando adquirirem a obra. tá, Vou na introdução. vai. Não nasci pronto, nasci atravessado. A identidade de um amazônida não se constrói como edifícios, constrói-se como margem. A cada cheia, algo se desloca. A cada vazante, algo se revela. Cresci aprendendo que o chão pode mudar de lugar e que isso não é instabilidade, é natureza.
As águas que me cercaram na infância não eram apenas paisagens, eram referência. Quando eu tentava me reconhecer nelas, não encontrava um contorno fixo, mas sobreposições. Árvore e céu, rosto e correnteza, herança e escolha. Ali compreendi que identidade não é retrato, é processo. Não escrevo estas páginas para narrar fatos, mas para refletir sobre aquilo que os fatos provocam. O que me interessa não é a sequência dos acontecimentos, e sim as marcas que deixaram. Identidade não é cronologia, é interpretação. Continua, mas aqui um trecho para vocês, né, dessa minha experiência em escrever o meu eu imperfeito. Agora o poema. Vamos lá. Manifesto imperfeito. Não nasci pronto e talvez nunca fique. Sou feito de começos que não terminaram, de planos que mudaram no meio, de verdades que o tempo desmentiu. Sou obra em andamento, tijolo e rachadura, sopro e silêncio. Aprendi que a vida não é sobre alcançar o topo, mas sobre sustentar as bases, aquelas que o vento não leva. Trago em mim um corpo que erra e tenta, uma mente que duvida e um coração que insiste. E é nesse desequilíbrio que encontro o sentido de continuar. Trago em mim, trago em mim um corpo que erra e tenta, uma mente que duvida. Não busco a perfeição, ela me afasta da vida. Prefiro a inteireza, o gesto sincero, o passo incerto, a coragem de recomeçar sem garantias. O que me move não é o acerto, é o movimento. Atravesso a mim mesmo todos os dias entre o que fui e o que ainda posso ser. E quando me perco, volto à minha essência. Ela é o meu norte, meu abrigo e o meu risco. Meu compromisso é com o que sou, não com o que esperam que eu seja. Com a verdade que dói, mas liberta, com a fé que não explica, mas sustenta, com o amor que não exige, mas permanece. Porque é no inacabado que mora o vivo, é na falha que mora o humano, é na travessia que mora o sentido. Sou imperfeito e é disso que é feita a minha beleza. Ai, eu amei! Que lindo! E Que bom. quando eu me perco, eu volto à minha essência. Sim. Caraca, que profundo! Isso narra muito o processo que eu vivi. Eu sou de Rio Preto da Eva, enquanto lugar que escolhemos viver. Sou natural do Pará, mas vim aos 10 anos e é ali que eu construí, a minha família reside e é onde está a minha base. Eu digo que é o meu santuário. Então, para lá eu sempre retorno. Busquei ser padre, né, estudei para ser padre, então 4 anos propedêutico mais filosofia, e quando eu voltei foi para lá que eu voltei. E essa volta, ela representa esse reencontro comigo mesmo, né. Depois fui empreender no turismo e voltei para lá. Mais recente, voltei para Rio Preto de novo, então resido lá. E esse livro ele nasce dessa mudança, dessa justamente migração, onde vai para um lugar, vai para o outro, mas o meu ponto, a minha base está ali, está em família. Eu tenho uma figura, assim, uma imagem na minha cabeça muito clara desses 3 momentos, os meus pais estão lá me esperando, e a gente senta e a gente conversa. Então esse poema ele nasce dessa experiência. Me leva para Com me certeza. conhecer Rio Preto? Vamos Quero tomar banho nos muito. balneários, tomar o Vamos, café regional delicioso vou que temos amar. lá. E sabe o que é mais legal? Que é por isso que eu amo, tipo, amo vocês, porque a base familiar ela é tudo. Então, gente, se vocês ainda têm seu papai e sua mamãe, cuidem, cuidem muito, porque para quem não sabe, eu sou órfã de pai e mãe.
Então eu me vejo sozinha no mundo. Eu digo que eu não tenho rede de apoio, eu não tenho mais aquele colo, sabe, aquele conselho. Eu digo: "Sou eu e Deus na vida", e claro, já me basta muito, porque sem Deus, sem fé, a gente não é nada. E assim, eu sempre Uhum. morei com a minha mãe, até em vida, e eu dizia assim, que eu jamais tiraria ela do conforto dela. E a gente sabe que quando os pais da gente vão ficando mais velhinhos, a tendência é quem tem coração de pedra, bota num asilo, numa casa de repouso. Eu disse que eu jamais colocaria meus pais numa casa de repouso sendo 5 estrelas, mais cuidados do que não sei o quê. Não, e que eu nunca tiraria eles da casa deles. Então, sempre foi eu e os meus pais, e ali permaneci até os últimos dias de vida da minha mãe, e até que é engraçado que eu me redescobri quando eu saí de casa, mas me doeu muito de deixar para trás a casa que os meus pais deixaram para mim. Só que eu pensei assim, eu disse: "Tá na hora de eu construir algo para mim". E deixar para trás algo que me dói muito até hoje, né, porque se a nossa família é a nossa base, os meus pais sempre foram a minha base, a minha mãe então, tipo, a pessoa que mais me conhece nesse mundo é ela. Então, permanecer ali naquela casa me trazia muitas lembranças Uhum. maravilhosas, mas chegou num ponto que eu disse assim: "Preciso terminar esse luto", né, então eu não tenho filhos. E eu imaginei assim: quando eu me for, a casa vai ficar para os meus sobrinhos, que eu amo de paixão, que eu ajudei a criar. Então, é chegada a hora. Meu sobrinho já fez 18 anos, e aí eu abri mão daquele espaço para viver em outro e dizer: agora é a sua vez de fazer a sua história nessa casa que me fez tão feliz. E essa base, quando você fala assim, o meu eu imperfeito, às vezes quando a gente vai descobrindo as imperfeições, a nossa família trata com tanto carinho algo que a gente se mutila, que a gente se condena. E a gente vai aprendendo a viver com leveza as nossas imperfeições. Então, saber que você tá ali para os seus pais é algo que eu digo, caraca, é por isso que ele é próspero, por isso que ele é inteligente, porque antes de tudo a gente tem que amar a nossa família, né. Saber contar a própria história é aceitar a família como ela é. A gente sempre tende, né, a desejar o modelo da família de filmes de Natal, que é bonito e é todo mundo ali reunido e fazem as festas. Mas a nossa família, ela vem com as cicatrizes que a vida vai criando, né, vai causando. E o interessante não é cobrir as cicatrizes, mas olhar para elas e não sentir dor. Então, quando você traz essa narrativa, né, da sua história, eu vejo o quanto você honra, ainda em vida, né, os seus pais por aquilo que eles foram para você e significam. E aí é isso, o coração ele fala, vem a emoção, mas não é com tristeza, mas é de Não. reconhecimento, é de Sim, honra. eu acho que isso torna a gente o que a gente é, Sim. porque a gente tem isso de referência, é uma base. E eu admiro muito os pais que realmente amam seus filhos, que infelizmente não são todos e nem os filhos, porque amor não é garantia. Ah, vou botar um filho no mundo porque ele vai cuidar de mim na minha velhice. Isso não é garantia. Então, o pai, ele sabe que ele criou bem um filho quando esse filho já sabe voar sem ele e sabe que ele é bem quisto aonde ele vá, né. Por isso que eu digo que os teus livros são um sucesso, as festas do Chefe Manuel Uhum. no Novotel são um sucesso, porque eu acho que as pessoas veem o que a gente é e reflete na pessoa, porque se você não fosse esse Tasselo, inteligente, que
honra a família, que honra os irmãos, porque hoje em dia é difícil viver em comunhão. Eu acho que não seria esse homem tão perfeito e imperfeito dos livros e não faria tanto o sucesso que você faz. Então é muito essa base familiar que rege a nossa vida. E eu acho que é por isso que as pessoas te procuram, pela confiança, pela credibilidade que você fala no olhar, que você entende, que você acolhe. Então, você tem que fazer um livro agora de acolhimento, porque eu vejo que os jovens hoje eles estão tão introspectivos e eu me pergunto o porquê disso. O acolhimento, o amor, como é que fica? Você trazendo, dando ideias e a cabeça aqui, opa, preciso. Mas acredito que o meu imperfeito ele venha trazer algumas perguntas para que as pessoas encontrem as suas respostas que são particulares. Ah, trazendo, né, eh, essa reflexão da família enquanto base. Nós temos o DNA da nossa família e nós trazemos comportamentos que são próprios da nossa família. Então é esse cuidado, justamente porque, como você bem disse, existem vários modelos de família. Agora resta perguntar: qual é que eu quero para mim? Qual é que para mim vai fazer mais sentido, né? Então, é uma construção, eu sou muito grato a Deus pela família que tenho, pela realidade que nos foi dada, mas eu não falo isso com romantismo de elucidar ou mesmo favorecer uma realidade difícil que nós tivemos e o campo do vitimismo não é isso. Mas quando eu olho os esforços que meus pais, meus irmãos fizeram para eu hoje estar aqui conversando com você, falando de uma obra, não tem como eu, a partir da experiência que vivenciei, agir diferente. Eu tenho que agradecer, sou muito grato. E homenageio eles, essa família, neste livro também, mas com este cuidado de que o leitor se encontre nessas páginas. Eu espero muito que consiga, porque já é uma das intenções ao escrever o livro, e posso vir sim a desenvolver um outro, porque sempre precisamos por isso. Sem dúvidas, os livros eles cumprem hoje esse papel ainda e ainda bem de educar, de ensinar. E no mundo que as pessoas estão cada vez mais introspectiva, eu acredito que o livro, a ludicidade, seja a melhor forma de chegar até eles, porque as pessoas estão mais reclusas, os jovens estão mais reclusos, né? Claro que vai de jovem para jovem, né, gente? Mas vocês sabem que eu estudo lá no Senac, que eu faço rádio e TV lá pela manhã, então é um centro de tecnologia. E eu percebo naqueles jovens uma introspecção. Eles entram, eles sentam e ficam no mundinho deles, ali no celular, com o fone, e você vê na feição deles como eles são tímidos, você não ouve eles falando, e quando eles estão falando é apenas entre si. Eles não vão socializando com as outras pessoas, eles ficam muito naquele mundinho. E às vezes também é algo que me preocupa, porque a gente precisa estar preparado para a vida e para o mundo. Então, que tipo de pessoas? Aí vem aquilo, mas ele tá em casa, ele tá seguro, ele tá no computador, tá no videogame. Tá, mas e aí, quando chegar a hora de ir para o mercado de trabalho, como é que vai ser? Este é um grande desafio que a gente já vive, não é que vamos viver, já vivenciamos isso. E eu encontro isso quando eu faço a mentoria. Minha mentoria ela tem um método muito simples, ela passa da realidade do profissional com a atividade que ele realiza e mais uma ação prática, que vai ser o resultado dele. A ideia é que o resultado seja bom. Mas quando chega justamente nisso, eu começo perguntando: qual é a tua rotina de trabalho? O jovem não sabe dizer. Né. E aqui eu falo jovem, mas o profissional de hoje não sabe dizer. Ele consegue dizer o horário que ele chega na empresa, o horário que ele sai, mas isso é a carga horária dele. A rotina é, quando eu chego, eu reúno se eu sou o líder no caso, reúno a minha equipe, eu vejo as minhas demandas, porque o grande problema que eu sou chamado para resolver é, me ajuda a entregar resultado. Aí eu chego, não é entregar o resultado que as pessoas entregam, mas é organizar a rotina, porque as pessoas não têm o tempo.
E quando vem para a parte dos jovens, eu só tenho uma observação, Pri, que é o seguinte: nós somos contemporâneo dessa geração, nós também vivenciamos a realidade do smartphone, nós vivenciamos a realidade das redes sociais e a comunicação que está mudando. Antes a gente mandava texto na mensagem, era o SMS, e hoje você grava vídeo, você grava um áudio, você manda, as pessoas já não escrevem mais, né? E aí vem a famosa crítica à IA, né, só para dar uma cutucada no assunto, justamente que as empresas preocupadas, né, como é que nós vamos lidar com isso? Eu quero o robô na minha empresa para ocupar a função de um profissional que não entrega tão bem, mas o robô não pensa, o robô não tem a iniciativa se o humano não tiver, ainda não tem. E, o jovem, ele tem muito claro os interesses dele. Muitas vezes ele quer o dinheiro, ele não quer ter ali, porque ele sabe o que que é viver bem. Então ele vai pensar no lazer, ele vai pensar na convivência com os seus, e o trabalho é meio. Nós, da geração millennials, ainda analógicos, nós somos do contato, nós somos do visual. E eles são, mas enquanto o virtual, né, o virtual. E a comunicação é diferente. É um desafio para nós entender o que que é farmar aura, né? O que que é. Mas até hoje eu não entendi essa história aí. Então, eu procuro olhar com cuidado o que está por trás deste movimento, né, deste comportamento. E aí eu estou muito presente nas redes sociais enquanto análise, né, percebendo ali a realidade. Instagram, Facebook. Facebook você vê muito um perfil mais adulto, né? São os nossos pais, nossos avós estão ali Ah, eu presentes. adoro o Facebook. Quando eu quero Eles são saber se alguém morreu, alguém casou, alguém tá festejando alguma coisa, ele é perfeito. notícia, notícia. O Instagram que é comportamento, mas a vida boa, a vida É. bonita. E aí, nas outras redes que nós temos, por exemplo, TikTok, ali as pessoas estão o tempo todo, é 24 horas, não são recortes. Eu fico vendo alguns influenciadores, tanto nacional como internacional, eu sigo justamente para ter uma percepção global de como é o comportamento. Tem pessoas que ficam 24 horas ali mostrando a vida. É uma comunicação. E essa realidade não é a realidade das empresas. Então, só para a gente fechar, não é a realidade das empresas. E é aí que entra aquilo que a gente fala de cultura empresarial. As empresas, elas não estão evoluindo conforme a sociedade está evoluindo. Muitas delas ainda têm a mentalidade do século XIX, outras do século XX, mas pouquíssimas com a mentalidade do século XXI, perguntando: e aí, como é que nós vamos lidar com essa juventude que chega aqui, que daqui a pouco, no intervalo do almoço, vai querer estar farmando aura por aí. Eu me sinto uma anciã com essa história de formar aura, gente. Eu não tô formando é nada. Não sei nem que história é essa. Só vejo uma dancinha pra lá, pra cá. Eu digo, meu Deus, não é pra mim. Amigo, olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? O nosso programa vem chegando ao fim. Mas o Tasselo vai voltar para trazer muitas novidades pra gente. Quero agradecer aos nossos parceiros maravilhosos, o estúdio de beleza Rose, que tá cuidando sempre das minhas madeixas, ó, esse brilho todo. É lá no estúdio de beleza Rose, meu amor. Já agenda o teu horário, vai ficar mais linda ainda. A avó Biluca com deliciosos pães de mel, faça o seu pedido. A clínica Santé Boté com a doutora Cristiane Marie, que tem os melhores métodos para hormônio, limpeza de pele, massagem, a canetinha que você tá usando, que eu sei, mas tudo com acompanhamento, hein, gente? E a Casa 98, da minha amiga Elida, com os melhores artigos para presente. E, amiga, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público, falasse a data do lançamento, onde vai ser, que é pra gente se reunir, te prestigiar e desse um conselho aí pra galera do meu eu imperfeito. Quero agradecer a você pela essa oportunidade. Toda vez que eu venho com você, a sensação que eu tenho é que o tempo voa. É. Foi que apertou play, já acabou. É muito bom estar com você.
Meu Eu Imperfeito é uma obra que chega para fazer perguntas e na interioridade do ser humano, você, leitor, que se deparar com as páginas deste livro, encontrará perguntas, mais perguntas do que respostas. Porém, ele vai te conduzindo, foi pensado para te conduzir ao teu melhor. Não é uma apologia à imperfeição, ao mal feito, a deixar por deixar. Não, que você possa encontrar respostas para melhorar a cada dia, para ser melhor na família, ser melhor com os amigos, ser melhor na sociedade, no trabalho. Lançamento no mês de agosto. Em breve estaremos compartilhando as datas, local de vendas, mas posso dizer que desta vez teremos bastante lugares ali para você adquirir a versão física também. Mas em agosto, está chegando, próxima semana. Então já agenda aí que em agosto o meu Eu Imperfeito já vai estar disponível para você. E você que tiver um tempinho, vamos lá prestigiar o nosso amigo. Eu estarei lá, então você vai ter, já sabe que você vai ter uma noite maravilhosa. Quero aqui agradecer a audiência de vocês. Continuem aqui na Foco On TV, que é a TV que mais cresce no Brasil. A programação tá maravilhosa, tem de tudo. Então, aqui é o teu lugar. Então, eu te espero semana que vem. Um beijo e até o próximo programa.